Eu tô há um ano mais ou menos estudando para concurso público e eu descobri que eu estava estudando totalmente errado, porque eu assinei o que é concursos, né? Tava usando a versão gratuita, depois a versão paga, e aí eu entrei no cursinho do TJSP e tem várias matérias de direito, certo? Só que aí tem tudo sobre direito e tem tudo sobre português. E aí eu percebi, acho que foi anteontem ou ontem, que eu estava respondendo perguntas que tava lá, essa prova foi para juiz, para procurador. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas por que eu tô respondendo pergunta que foi para juiz, foi para procurador? E aí foi quando eu me toquei que nem tudo que tá ali no cursinho é o que cai na prova. E eu tava perdendo o meu tempo estudando coisas que não caem na prova. Por exemplo, português. Tem morfologia, tem um monte de coisa ensinando sobre como que se formam as palavras, síntese, pontuação. Só que o que cai na prova de português do TJSP é crase, interpretação e compreensão de texto. É o que cai. Ou é concordância verbal e nominal, que é só para você saber quando que é singular com singular e quando é plural com plural. Acabou. Só isso. E eu passei, tipo, português tem 54 videoaulas. Eu assisti a 54 videoaulas, sendo que nada daqueles assuntos, a maioria não cai na prova. A mesma coisa, por exemplo, direito, eu me toquei nisso no direito processual penal de 2015, não, processual civil de 2015. Tem 56 videoaulas e dentro dessas videoaulas tem um combo de 4, 5, 6 videoaulas quebradas em 20, 30 minutos que eu assisti. E aí eu fui filtrando pelo negócio do que concursos para ver quais assuntos que já caíram em provas anteriores, porque eu pesquisei desde 2004, a VUNESP ela aplica a prova do TJSP. Então eu pensei, nossa, se desde 2004 não cai esse tema, esse assunto, por que que eu estou estudando ele? Sendo que tem outros temas que caem com mais recorrência. De 56 aulas, apenas 20 cai na... É 20? Apenas 20 cai no TJ do direito processual penal, das coisas que eu estou estudando. Por exemplo, atos processuais cai todos, mas coisas como revelia não cai, coisas como competência no processo civil, sentença, essas coisas não caem. Aí eu fui filtrando o que cai para poder focar nos estudos. Senão, uma coisa que acontecia muitas vezes, até na faculdade, quando eu fazia faculdade, era estudar o que não caía na prova. Só que aí não tinha como eu saber, porque o professor falava, pode cair tudo que foi dado no semestre. Só que no concurso público, a gente tem como descobrir através das questões anteriores, através do filtro que tá lá. A gente filtra lá só ensino médio. E aí aparece só questões para ensino médio, só questões da VUNESP. E aí eu estava estudando muito questão de, por exemplo, a FGV. A FGV pega muita jurisprudência, pega muito o textinho que historinha, que faz você refletir, sendo que a VUNESP, eu estava pesquisando, descobri isso com o Gemini, pesquisando que ela só coloca a lei seca. Ela não coloca para você interpretar a lei, para você pensar numa hipótese especial da jurisprudência. Eu tava indo para esse caminho e eu tava me ferrando. E eu passei tipo um ano perdendo tempo com isso. Então, o concurso público é uma evolução, porque no começo você nem sabe estudar, nem sabe como estudar, não sabe aonde focar. Essa então é uma dica que eu tô fazendo aqui no vídeo para vocês com base na experiência que eu tô vivendo, que é
filtrar o conteúdo que você vai estudar, porque não vai cair tudo que tá ali no cursinho, não vai. Então você filtra através das questões de provas anteriores, o que mais foi recorrente daquele tema. Tem tema, por exemplo, do direito penal que cai bastante, ó, 47 aulas, 26 das 47 aulas é o que cai na prova do TJ. Tem tema que tá aqui para estudar, que eu tô me matando de estudar coisas que não caem na prova. E é umas coisas que na hora eu tava fazendo a questão e tava pensando, nossa, é muito difícil, muito complicado. E aí quando eu fui ver, lógico que tava difícil. Essa pergunta é para juiz e eu não tô estudando para ser juiz, eu não tô estudando para ser advogada. E aí eu comecei a filtrar. E de 47 assuntos do direito penal, só 26 é o que cai na prova. E aí eu não estou estudando matemática, que eu sou um desastre, informática também, nem raciocínio lógico, nem atualidades, mas eu pretendo mais pra frente dar uma repaginada, né? Só que eu tô focando muito em português, estou focando muito em crase, estou focando muito no direito processual civil de 2015. E aí eu vou começar a filtrar todas as matérias, direito constitucional, tudo. Porque ainda eles acrescentaram mais coisas, colocaram redação, colocaram outras leis. Então a gente tem que filtrar o que eles pedem. E outra coisa que eu queria falar aqui, que eu tô descobrindo nos meus estudos, é fone de ouvido é extremamente útil. Invistam, mesmo que seja um investimento baixo, né? R$ 20 paguei. Cara, você pode escutar a videoaula na academia, lá na esteira. Você escuta a videoaula limpando a casa, fazendo comida. Escuta a videoaula no ônibus, no metrô. Tipo, pega o aplicativo lá do cursinho que você estuda, baixa a videoaula. E aí, mesmo sem internet nos lugares, você aproveita para ficar escutando. Porque isso te ajuda nos estudos. E o que vai para a próxima coisa que eu descobri, né? Que você não precisa ter uma rotina para estudar. Qualquer tempo vago que você tiver, aproveita isso para estudar. E mesmo que esse tempo não esteja, né, vago, tipo, tô limpando a casa. Ao invés de limpar a casa escutando música ou escutando algum vídeo, limpa a casa escutando vídeo aula, porque às vezes a gente aprende não só tipo parado olhando, mas também aprende escutando e não ter uma rotina específica. Então isso te ajuda a bater a meta do dia dos estudos, porque aí você não conta, tipo, especificamente estudei 2 horas sentado com a bunda na cadeira olhando para a tela, não. Você aproveita cada segundo ali do seu tempo livre, que você tá de bobeira para ficar escutando as videoaulas. Isso é uma coisa boa que eu aprendi. E que mais? Colocar meta mínima por dia. No começo eu não tinha dinheiro para investir em concurso, né? Em concurso não, em cursinho. E aí tem a versão paga, né? A versão gratuita do que é concursos. Então todo dia eu respondia a versão gratuita, que eram 10 questões. E também fazia uma videoaula por dia, uma apostila por dia, que era da versão gratuita. Então isso virou a minha meta mínima. Agora que eu tenho a versão paga, eu faço no mínimo esses 10 questões, uma videoaula, para não perder o pique. Porque se eu deixo de fazer um dia, qualquer tipo de contato, nos outros dias eu fico com preguiça de continuar, sabe? A procrastinação lá vai virando uma bola de neve. E aí eu paro total e fico tipo 1 mês, 2 meses sem mexer no cursinho. E aí eu esqueço as coisas. E outra coisa que eu tô aprendendo no meio do caminho é redes sociais. Olha, as redes sociais me atrapalham muito porque eu fico eu fico viciada em vídeo curto. Daí o que acontece? Eu tenho depois uma dificuldade muito grande em assistir vídeos longos. E aí as videoaulas que é de direito, cara, é chato. Ainda mais se você fica 30 minutos lá, o cara falando coisas jurídicas que você não entende, palavras que você nunca ouviu falar no português, é chato. Então, se você vicia o seu cérebro em dopamina de vídeo curtos, vai ter uma dificuldade muito grande. E também
as redes sociais, ela tira muito meu foco nesse sentido, no sentido de comparação com a vida dos outros, no sentido de começar a olhar talvez outro caminho, como vender produtos na internet, ou criar conteúdo nas redes sociais, ou trabalhar com X coisas, seja melhor e tal. E aí eu acabava muito perdendo meu foco também para querer comprar coisas que eu via na internet. E aí eu ficava só com a cabeça em querer viajar também, porque eu via fulano viajando, propaganda de viagem, e esquecia dos estudos e ficava com a cabeça só nessas coisas, na vida dos outros, só em viagens, só em coisas para comprar na internet, só em outras possibilidades, outros caminhos para seguir em relação a outras profissões. Então tudo isso me atrapalhou, sabe? Quando eu começo a perceber que eu tô muito atualizada das fofocas que anda acontecendo assim no TikTok, é porque os meus estudos não tá indo bem. Porque eu tô mais focada nisso do que é, nos estudos, sabe? Tipo, eu sei tudo sobre a vida de fulano de tal, mas a Constituição Federal eu não consigo decorar nada. É bem nesse sentido que eu falo, sabe? Então eu peguei e desinstalei o Instagram e o TikTok do celular e desativei também o YouTube para não ficar vendo shorts, porque eu fico muito viciada. Tipo, às vezes eu acordo, quero ficar rolando um vídeo atrás do outro, aí fica enrolando, aí passa a hora, perco a hora de trabalhar, perco a hora de estudar, perco a hora de fazer as coisas. E quando foi ver, nem estudei, nem fiz nada. Depois que eu até cortei as redes sociais, eu voltei a ler livro. Antes, meu cérebro ele estava muito entediado até para ler. E agora eu consigo ter mais atenção. E aí eu uso, né, também. Outra dica que eu aprendi no caminho agora estudando é usar o Gemini, que é o do Google, a inteligência artificial do Google, para auxiliar nos meus estudos. Por exemplo, eu vou fazer uma questão, eu errei a questão, ou eu não entendi direito, mesmo eu tendo acertado assim na sorte. E aí eu copio e colo toda a questão lá do que concursos e coloco no Gemini e aí ele vai lá e explica para mim qual que é certa, qual que é errado, por que que aquela tá certa, por que que aquela tá errada, porque nem sempre nos comentários ou na resolução lá da questão tem a explicação certinha ou a explicação de um jeito que eu consigo entender, entendeu? E aí, às vezes eu pego, faço anotação, eu estudo muito pela inteligência artificial, eu uso ela como esse auxiliador. E também ela que me fez enxergar as coisas dessa forma, fez perceber que eu estava estudando errado, no sentido que eu não estava filtrando o que realmente cai na prova. E aí ela me dá um direcionamento nesse sentido. E é isso, então, as dicas que eu dou aqui para vocês, com base no que eu tô vivendo nos estudos, e eu queria só compartilhar mesmo sobre isso. E aí eu peguei e fiz o quê? Olha só. Eu peguei e marquei, ó. Eu peguei e marquei só os temas que caem na prova. Aí agora vai. Eu acho que agora em 2026 deve cair uma prova. Estão dizendo, né? Toda vez eu vejo propaganda, toda vez, de um cara lá que faz vendendo um cursinho. Ai, eu não aguento mais. Sério, eu não aguento mais. No YouTube é uma propaganda atrás de propaganda. Eu não sei como é que eles descobrem que eu tô estudando para concurso público. Mas eles sabem. Então é isso, gente. Voltei a postar, mas eu vou postar aos poucos, sabe? Não vou ficar postando muito, não. Porque é mais para eu compartilhar. É o que eu tô vivendo, o que eu tô descobrindo em relação aos meus estudos. E eu tô desenvolvendo mais confiança, sabe? Acreditando mais em mim mesma. É tudo um processo. Às vezes demora mais porque você precisa aprender a desenvolver a si mesmo. No sentido de desenvolver autoconfiança nos estudos e acreditar que é capaz. E aprender como que se estuda certo. Então é esse o vídeo. Tchau, tchau. Ai, como é que desliga?